Shalom, querido irmão, querida irmã, é com imensa alegria da parte de Deus que nós estamos aqui. E o fato de estarmos é para lhe passar orientações sobre o jejum. Nós estamos nas 40 horas de jejum e é muito importante você estar atento acerca das devidas informações, como se proceder, como se comportar, qual o tipo de jejum e as nossas motivações em relação ao jejum. No início de cada semestre, nós temos 40 horas de jejum, isto é em janeiro, como também final de julho, início de agosto. Nós também temos 21 dias de jejum na metade de cada semestre. Pois bem, nós estamos iniciando o semestre do ano de 2021. E Deus tem colocado no nosso coração para tratarmos acerca de Neemias. E é muito interessante, porque no versículo 4 do capítulo 1, nós encontramos Neemias ao tomar conhecimento da realidade, da situação em que se encontrava o seu povo em Jerusalém, e ele na cidadela de Suzã, onde ficava a casa real, local onde ele servia a Deus e servia também o principal rei daquela época, que era Xerxes. Logo tomou conhecimento e o coração dele ficou constrangido, comovido, e diz-nos a palavra que ele assentou-se e chorou, e ele ficou num período de 40 dias orando e jejuando, e diz que ele orou ao Deus dos céus, ele colocou a sua causa diante de Deus. E nós, ao falarmos acerca de Neemias, nós ficamos atentos e estamos nas 40 horas de jejum, e eu quero que você, comigo, juntos, estejamos unidos. Estamos vivendo um período de pandemia e nós devemos tomar muito cuidado concernente ao nosso jejum. Não podemos de forma alguma perder os nutrientes básicos que o nosso corpo precisa para que possamos ter uma imunidade elevada. Isso é muito importante mesmo, porque orar e vigiar faz parte da nossa caminhada. Então nós estamos jejuando, mas nós vigiamos. Nós podemos ter alteração no sabor, sacrificando a nossa própria carne. Porém, o nosso alimento básico que o organismo precisa para manter-se fortalecido, isso é essencial. A razão pela qual nós tivemos a opção de estarmos com o jejum líquido. Isto é, faça o seu caldo, faça a sua sopa e vamos para esta caminhada. Quero, portanto, enquanto vinha, nós temos orientações, e isto está em texto, está escrito, e eu vou estar fazendo aqui a leitura e comentando com você. Nós colocamos nos grupos da igreja também, e é importante que você fique atento. É muito importante que você siga corretamente e entenda, o jejum, ele é muito importante para as nossas vidas. Portanto, vamos para as orientações que nós temos enquanto vinha para passar para você. O jejum é como uma bomba atômica dada pelo Senhor para destruir as fortalezas espirituais do diabo e liberar um grande reavivamento espiritual e uma grande colheita. Aleluia! Eu creio que Deus derramará uma inundação do seu poder que resultará na salvação de milhares de vidas. Este é o nosso propósito. Glória ao Senhor. Precisamos receber de Deus um encargo para o cumprimento da grande comissão que o Senhor mesmo nos deu. Nós queremos vidas para o Senhor, marcar a eternidade. Esses dias de jejum serão tremendos diante de Deus. Por isso, tenha uma santa expectativa por um mover do Espírito Santo. À medida que você avançar no jejum, você começará a sentir mais fortemente a presença de Deus. Afinal de contas, sua carne, os seus desejos, as suas vontades, as suas emoções passam a serem mortificados e o seu espírito passa a ser ativado. A presença de Deus é algo sobrenatural. O Espírito Santo encherá você de uma grande alegria e um refrigério, como você provou poucas vezes antes, e sempre você terá o desejo de estar jejuando. Sua fé será grandemente liberada,
e uma forte sensibilidade espiritual permitirá o fluir de uma nova unção. Exatamente isso. E na palavra de Deus, o jejum se refere à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. Não é greve de fome, com finalidades de barganha. Eu estou jejuando para obter. Eu estou jejuando porque eu quero. O nosso Deus não é um Deus de negócio. Eu quero ativar o meu espírito. Eu quero ter uma comunhão mais forte com Deus. Eu quero ter um nível de intimidade mais profunda com o Senhor. Eu quero estar mais na presença de Deus. E isso resulta na presença de Deus, com o Senhor. Eu posso, portanto, desfrutar de tudo quanto Ele tem. Isto é, das riquezas espirituais. Lá em Efésios 1:3, Paulo fala que o nosso Deus e Pai, Ele tem para nós toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E quando nós estamos na presença do Senhor, aí nós estamos obtendo tudo quanto Ele tem para nós. E eu não preciso de negociar, eu não preciso de barganhar, eu não preciso de fazer jejum porque eu quero alguma coisa, não, eu quero a presença de Deus. Porque com a presença de Deus, eu tenho tudo, tudo, tudo. Nós não estamos aqui também com uma dieta para propósitos físicos, isto é, eu quero fazer um regime, eu quero perder peso, não. Nós estamos aqui nos concentrando em finalidades espirituais. Agora, algumas pessoas têm dificuldade no jejum, acham que não é mais necessário. Poucas pessoas associam o jejum ao ambiente espiritual. Alguns dizem que nós somos exagerados, que nós não precisamos disso, que isto é extremismo, que não há necessidade destas coisas, e acabam desenvolvendo algumas resistências. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra perfeitamente que nós precisamos de jejuar. Jesus disse aos discípulos quando desceu do monte da transfiguração, estes estavam por expulsar um demônio de um jovem lunático, e eles não conseguiram. Pelo fato de não terem conseguido, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Então, eles viram Jesus expulsando o demônio, e depois procuraram Jesus, porque nós não conseguimos expulsar este demônio. Jesus disse: esta casta de demônios não se expele a não ser por jejum e por oração. Então nós, enquanto igreja, vivemos neste ambiente de batalha espiritual, no campo espiritual. E o fato de nós estarmos neste campo espiritual, nós precisamos da presença de Deus, porque assim fortalecidos, nós vamos destronando os principados e potestades com muita naturalidade. Os problemas surgem, o inferno se levanta, e você, com o seu espírito ativado, você vai rompendo, você vai vencendo, e nada pode resistir o Espírito de Deus que veio habitar no meu e no teu coração. Isso é muito importante. Eu quero contigo agora tratar de algumas coisas em relação ao próprio jejum, porque nós temos que estabelecer objetivos. Ah, pastor, objetivos sim, é muito importante. Por que você está jejuando? Eu tenho diante de Deus a busca da presença dEle, mas existe uma crise pessoal, você precisa de olhar exatamente dentro da sua própria existência, e algumas áreas da sua vida que precisam de serem melhoradas. Você precisa de crescer em Deus. De repente você não lê a palavra o suficiente, não ora o suficiente, não adora o suficiente, não congrega o suficiente. Você sente que existe uma fraqueza espiritual, e quando você jejua, você precisa de ter esta identificação. Você tem que buscar renovação, direção de Deus, ou solução de algum problema que está dentro da sua própria vida, e o jejum ele permite exatamente este avanço. Estabeleça os seus alvos com clareza, escreva-os. Ore pela igreja e pelo mover do Espírito Santo em nosso meio. Nós não podemos simplesmente jejuar por jejuar, e quando nós estamos jejuando, queremos sim e recebemos a presença de Deus, mas nós temos que ter ação, porque a oração é orar e agir, e eu tenho que ter ação, e isso é muito importante. Então, nós precisamos de que haja multiplicação, nós precisamos de que aquilo que Deus colocou no nosso coração, ocorra uma multiplicação, e nós consigamos atingir os nossos objetivos. Então, eu quero que você o faça, e por fazer, você vai ter resposta no Senhor. Defina algum tipo de jejum. Como assim, pastor? Existem vários tipos de jejum. Nós já aqui estabelecemos uma definição entre nós acerca do jejum
líquido, tomar o caldo. Mas eu quero te explicar e te orientar de que existem outros tipos de jejum. Caso você queira fazer, nós não podemos interferir na sua vontade, na sua intimidade, na sua realidade, porque nós não estamos aqui para coibir ninguém, nós não estamos aqui para barrar ninguém, mas nós estamos para orientar. E dentre as orientações, você simplesmente diz: pastor, eu quero tomar uma refeição diária, apenas o meu jantar e o almoço. Eu quero, ou o almoço, uma refeição diária, e eu quero ingerir líquido durante o dia, beber água durante o dia. Não tem problema nenhum. Este é um tipo de jejum, sim. Você conhece o seu organismo, você sabe quem é você. O jejum de Daniel é exatamente esse que eu acabei de mencionar, que nós passamos como orientação para toda a igreja. Isto é, de todo tipo de carne, doce, refrigerante, sucos com açúcar ou adoçante, qualquer tipo de manjar que seja aprazível, aquilo que mais a gente gosta, mais a gente aprecia, a gente retira. Então, neste caso, a gente tem retirado o sabor diário, isto é, conseguir sentir a carne, sentir o feijão, sentir o arroz, sentir a salada. Quando você começa a comer, você fica processando, você vai mastigando, você vai degustando, você vai sentindo o sabor. Quando você toma um caldo, você perde de fato esse sabor, porque todos estão unidos e juntos e tem um outro sabor, então você sente. Então nós estamos tirando este sabor e retirando também, como nós falamos, esse ambiente do refrigerante. Essa é uma coisa que o pastor tem solicitado. Nós temos também o jejum parcial, que é a abstenção de apenas algum tipo de comida. Defina em um voto pessoal diante de Deus, geralmente alguma comida especialmente importante. Se você quer fazer isso, fique à vontade também. Eu já comentei acerca de dietas líquidas, é exatamente isso que nós nos aplicamos, do tipo, eu pessoalmente consigo ficar tomando o meu iogurte com granola. Eu passo esse período assim tranquilamente, eu não preciso da sopa. Mas querendo a sopa, não tem problema nenhum, fique com a sopa. O jejum completo é o jejum de 24 horas apenas com água. Apenas com água. Esse é o que normalmente nós encontramos. Eu quero até dizer para você que Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, jejuando, e o jejum de Jesus foi a ausência de comida. Ali não diz que Jesus não bebeu água, ele ficou sem comer. Mateus, ao registrar isso, ele fala que Jesus, ele ficou 40 dias sem comer. Então, a água é algo que a gente normalmente orienta. Não fica sem beber água. Não fique sem beber água. Pode ter uma refeição diária ou mais de um dia sem a refeição, mas ingira o líquido. Isso é muito importante para o corpo humano. Prepare-se espiritualmente, peça ajuda ao Espírito Santo e faça uma lista daquilo que você quer ficar livre. Porque tem algumas coisas na própria natureza humana que tem perturbado a tua caminhada de fé. Às vezes você fala coisas que não deve falar, você assiste coisas que não deve assistir, você pensa o que não deve pensar, você tem relacionamentos que não deveria ter, você tem algumas práticas que são indevidas. Vai, faça essas relações e diga assim: Senhor, eu quero ficar livre disso. Eu quero, é uma coisa pessoal. Faz parte dos objetivos do jejum, mas aqui neste momento o pastor está dizendo para você se preparar espiritualmente para enfrentar esta guerra, esta batalha contra as forças imperiosas das trevas. E arrependa-se, coloque isso diante de Deus. Se é um pecado, coloca isso diante de Deus, confesse cada um e peça ao Espírito Santo para mostrar a você a necessidade de pedir perdão, de ter uma renúncia pessoal. E o Senhor, Ele concede a você a força, inclusive, para perdoar também as pessoas que lhe têm ofendido. É muito importante isso, porque você entrega a sua oferta a Deus e o seu coração tem que estar limpo. Jesus deixou muito claro no Didaquê, quando ensinou aos seus discípulos, quando você chegar para entregar a sua oferta, e você lembrar que o seu irmão tem algo contra ti,
você deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois volta e ofereça a tua oferta. Palavras de Jesus. Então, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra a pessoa, mas alguém tem alguma coisa contra você. Então, você precisa de ter este ambiente de relacionamento no nível horizontal, para você ter força no nível vertical, entre céus e terra. Isso é muito importante para as nossas vidas. Pois bem, prosseguindo, não jejuem com um coração amargurado. Não jejue com o coração amargurado. Libere perdão, fale com Deus, tenha paz de espírito, cresça no Senhor e avance. Se o seu pecado exige restituição ou conserto com alguém, faça-o antes do começo do jejum. Busque o enchimento com o Espírito Santo. Se você fala em línguas, invista tempo orando em línguas. Reconheça a Jesus como Senhor e Salvador e recuse-se fazer a sua própria vontade. Isso traz para você, de fato, um preparo, um crescimento, um avanço, e nós assim vamos rompendo no Senhor. Coloque uma expectativa no teu coração pelo mover de Deus. Eu quero crescer no Senhor, eu quero chegar no final do jejum com muita força, com muita graça. Se não houver uma expectativa em fé, o jejum perde o seu sentido. Você tem que ter isso, você tem que abraçar isso. Não entra no jejum simplesmente por entrar, não faça um jejum simplesmente por fazer, mas faça com objetivo, com expectativa, com busca de crescimento, com um avanço, vá rompendo, e a bênção de Deus, ela acontece, porque o milagre de Deus, ele é certo, e a palavra de Deus confessada, ela dá para a gente, de fato, a garantia. Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. É fiel e justo, Ele é o Senhor, Ele é absoluto. Então, é uma guerra espiritual e nós estamos lutando contra os demônios. E por estarmos lutando contra os demônios, nós precisamos de estar preparados em todas as áreas. É o que fez Neemias. Antes de poder encher a casa de Deus, eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou buscar o fortalecimento. Então, a cidade de Deus precisava da reconstrução dos muros. Os muros estavam danificados, fendidos, as portas estavam queimadas. Então, todas as áreas que o diabo tem se utilizado, que o inimigo tem se utilizado para adentrar a tua vida e destruir aquilo que é de Deus em você e acabar com a tua paz, tua segurança, tua felicidade, tua harmonia, você em Cristo deve de fato estar fechando. Esta é uma orientação que nós estamos passando para você, é guerra espiritual. Vamos fechar os muros, vamos edificar os muros, vamos ter fortalezas, e a porta é Cristo, Ele é a nossa justiça. Então, nós precisamos que estas portas que estão queimadas, que estão abertas, que são áreas que o inferno tem se utilizado para nos acusar, Cristo é a nossa justiça. Entre no jejum sem culpa, sem condenação ou sem acusação. Amém? Outro aspecto é prepare-se fisicamente. Se você possui alguma doença crônica, procure o seu médico. Isso é fundamental. Mulheres grávidas não podem jejuar, isso nós sempre orientamos. Nesses casos, nós recomendamos que se abstenham apenas de algumas coisas, como doces, chocolates e certos tipos de carnes. Esse ambiente de pandemia é o que nós aqui estamos fazendo. Tá? Diz exatamente cuidado com o próprio corpo. Então, tenha um jejum que lhe dê condições. Então, aqui neste preparo físico, nós não vamos nos precipitar. Tá? Não faça porque outros estão fazendo, sinta de Deus a direção. Quantas pessoas estão jejuando? Nós queremos que todos jejuem. Nós vamos apregoar um jejum. Nós estamos na nova aliança, meu querido, não é lei. Existe uma coisa da adoração, é do coração, é de dentro para fora. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós não estamos na antiga aliança que tinha que se apregoar um jejum para todo o povo, não. Aqui Neemias, ele sentiu o desejo, ele pessoalmente, em Cristo, de orar e jejuar, e ele logrou o êxito, porque ele iniciou a sua obra com oração e com jejum, não com o braço da carne, com a justiça própria, não exerceu influência na vida das outras pessoas, não, para que o jejum acontecesse, não, ele simplesmente se colocou, ele foi o primeiro. Eu estou aqui, eu tenho o chamado de Deus. Então você tem que ter a sua motivação, porque você quer crescer no Senhor, amém? Tem um detalhe aqui que a gente passa para você também. Se o seu jejum é completo,
somente com água, você deve iniciar aos poucos. Iniciar aos poucos por conta do seu estômago. Nós estamos falando sobre o preparo físico, né? Então, um jejum com uma refeição por dia, ele exige um preparo muito grande, para você não passar o jejum com dor de cabeça, não passar o jejum inquieto, insatisfeito, com ansiedade, querendo, não. Prepare-se emocionalmente, como nós já comentamos espiritualmente, agora prepare-se emocionalmente, psicologicamente, você tem que estar bem e saber que você vai entrar no período do jejum. Então comece a ingestão de água, vai diminuindo o ritmo da alimentação e depois você toma uma refeição e diz: agora eu estou satisfeito e eu vou não para uma contagem regressiva, eu vou adorar a Deus, né? Eu vou estar diante do Senhor. Evite comidas gordurosas também, isso é muito importante, açucaradas, antes de iniciar o jejum. Prepare-se comendo frutas e vegetais. Então você vai comer uma carne bem salgada, você vai comer queijo, você vai comer algo que vai exigir muito de você, você vai desenvolver exatamente algo que o organismo vai começar a exigir muito mais. Mas é como nós aqui comentamos, se você estiver comendo frutas, vegetais, se você tiver com a ingestão de líquido, o seu organismo já vai estar devidamente preparado e você vai fluir com uma naturalidade melhor. Enquanto você estiver jejuando, evite ingerir qualquer medicamento sem orientação médica. Existem remédios que não podem ser ingeridos com o estômago vazio. Limite sua atividade física de acordo com as suas possibilidades. Somente faça exercícios moderados. O seu corpo não está com todos os nutrientes para você estar exigindo dele. É muito importante. Dentro de suas possibilidades, descanse o máximo possível. Espere algum desconforto físico, como tonturas, dores rápidas, de fome, mau hálito, dores de cabeça, fraqueza, sonolência, cansaço e algumas vezes enjoos durante o jejum. Esteja preparado para estas coisas. Defina quais atividades você irá suprimir. Evite ver televisão, praticar esportes ou fazer muito esforço físico. Normalmente, num jejum com uma refeição diária, isso aqui que nós acabamos de mencionar acontece com toda naturalidade. Agora, defina quanto tempo você vai separar para a oração. Estabeleça um tempo de oração. Você não precisa orar o dia todo, mas separe um bom tempo para a oração de acordo com as suas possibilidades. Então, monte exatamente um cronograma do que você vai orar, para quem você vai orar, qual a finalidade que você está jejuando e vai colocando diante de Deus. Amém? Deus seja louvado. Nós temos aqui também uma outra orientação que está relacionada aos sintomas espirituais, porque você tem que entender que Jesus Cristo, quando ele estava no deserto e ele tendo fome, o diabo apareceu. E ele apareceu para tentar Jesus, por isso que diz a tentação na montanha. Porque foi no período de jejum, e é no período do jejum que as guerras espirituais, elas aparecem com muita veemência. Então, durante o jejum, coisas ocultas do coração poderão aflorar, como mau humor, lascívia, sensualidade, impaciência, ansiedade, irritação, etc. Esteja preparado para isso. Haverá muito maior sensibilidade ao mundo espiritual e ao Espírito Santo, porque você está no mundo espiritual, tá? A presença de demônios e de ataques malignos é natural, como também você ter mergulho na presença de Deus e sentir a presença do Espírito Santo, vontade de orar, de chorar, de falar em línguas, de ficar o tempo em adoração, é muito normal, amém? Então, fique atento, um nível diferente de fé será liberado, e você começará a crescer, você vai perceber o quanto Deus é contigo. Muitos irmãos não confessam a palavra, mas nós precisamos de confessar a palavra. Faça a leitura da palavra confessada. Vá declarando, utilize a primeira pessoa na conjugação verbal. Aí você consegue confessar a palavra. Traga para você, faça declarações de fé. É você e Deus, e isso é muito importante para a sua vida.
Eu quero aqui dizer para você um outro detalhe, de que muitos têm visões, sonhos e outras manifestações espirituais. Espere por elas, espere por muita resistência espiritual, principalmente ao início do jejum. E são muitas as pressões na própria mente, acusações, sentimento de condenação e de desânimo, com o fim de lhe resistir. Mas você é ciente disso, você entra no jejum com o coração em paz, tranquilo, e diz: eu já sabia disso, mas eu estou firmado no Senhor, e a bênção do Senhor é para a minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Se for possível, comece o dia orando, seguindo as nossas orientações devocionais. Nós temos de fato aquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas, e o seu jejum é de almoço a almoço, prepare o seu tempo. Se é de jantar a jantar, prepare o seu tempo. Como no nosso caso é um jejum líquido e você tem um horário para tomar a refeição, prepare esse tempo, tá? E tenha alegria. Tenha alegria, não fique de fato cabisbaixo, triste, choramingando pelos cantos, reclamando, lamentando. Não, este é o nosso tempo de alegria, porque este é o tempo que o Senhor fez para nós. Amém? Mas é importante, eu pessoalmente não gosto de ficar assistindo programas televisivos. Eu quero viver exatamente o ambiente da fé, da adoração, da comunhão, estar com os meus irmãos, viver a prática daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E como você vai quebrar o seu jejum? Há uma recomendação para você não de repente chegar e falar: eu tinha alguns amigos, né, me lembro aqui, alguns anos atrás, eles diziam: nós vamos quebrar o jejum, e eles preparavam um churrasco, se reuniam, ficavam comendo churrasco. Não, isso não pode fazer, porque seu estômago, ele não está preparado exatamente para receber muito peso. Então, muito líquido, ele precisa frutas, verduras, legumes. Esse é o ambiente para você estar quebrando o seu jejum, tá? Ah, pastor, mas o nosso caso aqui, ele é líquido, depois que terminar, nós vamos fazer festa. Amém, querido, amém. Eu só quero que você não violente o seu próprio corpo, que é o templo, e a habitação do Espírito do Senhor. Então, eu estou muito feliz, muito grato a Deus, abençoado pelo Senhor, por este tempo que Ele nos deu, que é o tempo do jejum. Obrigado por você estar conosco, obrigado por você estar nessas 40 horas de jejum. Isto aqui serve também para os nossos 21 dias de jejum, que irá iniciar no dia 8 de março. 21 dias de jejum, algo tremendo, poderoso, glorioso, é o que o Senhor tem nos dado para esta época, que é a época da fé. Lembrando, o nosso irmão Neemias, quando ele tomou conhecimento da realidade em que se encontrava a cidade de Deus, que era Jerusalém, ele a 1.500 quilômetros de distância, o cativeiro babilônico havia iniciado há 120 anos, cumpriu-se a palavra através de Jeremias. Ciro então determinou, porque nesta época ele já estava, enquanto o Império Medo-Persa, exercendo o domínio, não eram mais os caldeus, não eram mais os babilônicos, era então agora o Império Medo-Persa, e Ciro foi o ungido do Senhor, porque onde está a presença do povo de Deus, ele move céus e terra, e Ciro então determinou, Zorobabel foi, depois Esdra foi, e por um período de 50 anos, eles não conseguiram a restauração do povo de Deus, mas Neemias, quando tomou conhecimento, ele mergulhou na oração, mergulhou no jejum, no quebrantamento, ele buscou a presença de Deus, e ele foi enviado por Deus, e ele teve um coração em Deus, e cumpriu o propósito de Deus, e ele reconstruiu os muros, ele trouxe a fortaleza para a cidade, ele restaurou a cidade, ele restaurou o templo. Sabe quanto tempo, queridos? Em 52 dias. Por quê? O jejum e a oração, o pranto, o reconhecimento diante das suas necessidades, trouxe resposta para ele. Faça isso, estamos juntos. Um beijo no seu coração e bênção de Deus para todos nós.